Estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e vamos começar com o nosso bate-papo. Hoje vamos debater sobre o vírus chikungunya. Estamos recebendo aqui no programa Estilo de Vida, na sede da Amazonsat, o chefe de Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Ricardo Passos. Doutor, como é que a gente pode falar, como surgiu esse vírus chikungunya? Que muitas pessoas, inclusive até profissionais da área da saúde, ainda têm dúvidas em relação sobre este assunto. Inclusive a nossa equipe foi às ruas da capital amazonense e a gente percebeu que o vírus ainda não é muito conhecido. Bom dia a todos. Na verdade, esse vírus realmente ele existe há muito tempo. Os primeiros registros da doença, ocorreram na Ásia, na África, e para nós é realmente uma novidade. Então, esse nome, às vezes, um pouco complicado de falar, os profissionais realmente ainda estão estudando, conhecendo o que é a febre do chikungunya e a população também. Então, eu acho que é importante esse momento da gente poder informar a todos de como é a doença, o que ocorre, para a gente possa realmente trabalhar na prevenção. Ela é uma febre transmitida por mosquitos, assim como o vírus da dengue, também é transmitido pelo mesmo vetor, a Aedes aegypti, incluindo a Aedes albopictus, que é um dos dois mosquitos comuns que nós temos na cidade de Manaus, em alguns municípios do estado e outros municípios do Brasil como um todo. Então a nossa preocupação é grande. Os casos no Brasil que ocorreram são casos importados, então ainda não há transmissão local, mas que a gente realmente precisa trabalhar a prevenção, porque em algum momento esse vírus vai começar a circular. E já que a gente falou da capacitação desses profissionais, semana passada foi realizado, como a gente já mostrou aqui na matéria especial no programa Estilo de Vida, um curso de capacitação para esses profissionais da área da saúde. O que foi debatido exatamente nesse curso? Esse curso foi uma parceria do Ministério da Saúde com o Estado do Amazonas, a Fundação de Vigilância e Saúde e a Prefeitura de Manaus. Convidamos também alguns municípios da região metropolitana e o objetivo foi justamente trazer essa gama de informações novas, fazer uma atualização sobre a febre chikungunya para que os profissionais de saúde possam ir se acostumando, porque é um conhecimento novo, são sintomas muito semelhantes ao da dengue, mas que ainda as pessoas precisam ter mais conhecimento. Então, o objetivo do curso foi esse. Nós acho que conseguimos um público de aproximadamente 600 profissionais de saúde. Essa foi a primeira etapa, Agora nós temos outras etapas a seguir, que é expandir esse conhecimento para os demais profissionais, não só da capital, como do interior do estado. Doutor, nossa repórter Stephanie Martins foi às ruas da capital amazonense para saber da população se elas sabem o que significa esse termo. Se já ouviram pelo menos falar aí nos jornais, nos telejornais locais aqui da nossa região, vamos ver o que eles responderam. Você sabe o que é chikungunya? Não, não sei. Nunca ouviu falar? Não. Esse transmissor já está no Brasil e é o mesmo que transmite a dengue e a febre amarela? Eu vi isso numa reportagem. Tá chegando aqui transmite a dengue, eu vi isso aí numa reportagem, sim. Você sabe o que é chikungunya? Como? Chikungunya. Não. Nunca ouviu falar? Não. Sabia que é o mesmo transmissor da dengue e da febre amarela? Não sabia. Não. Nunca ouviu falar? Nunca vi. Você sabe o que é chikungunya? Chikungunya? Não. Nunca ouviu falar? Não. Não sei. Já ouviu falar? Não, também não. A senhora já sabe o que é chikungunya? Não. Nunca ouviu falar? Não. Você sabe o que é chikungunya? Não. Já ouviu falar? Também não. Sabia que esse mosquito que transmite essa doença já chegou ao Brasil e é o mesmo que transmite a dengue e a febre amarela? Não sabia. Sabe o que é chikungunya? Não. Nunca ouviu falar? Também não. Bom, doutor Ricardo, o que a gente percebeu? Que a população amazonense ainda não sabe o que é o vírus chikungunya. Realmente ainda há muitas dúvidas em relação a essa febre. E para a gente entender um pouquinho mais sobre essa doença, a gente vai pedir a ajuda da nossa tela interativa para a gente já começar a falar um pouco desses sintomas.
Os sintomas são sintomas semelhantes, inicial na fase aguda, aos sintomas da dengue, né? É uma febre alta súbita, pode ter dor de cabeça, dor nos olhos, pode aparecer manchas ou erupções na pele e dor nas articulações. Então, no primeiro momento, ela pode até ser confundida mesmo com uma dengue. O que diferencia uma da outra, os sintomas, são as dores nas articulações. O chikungunya, a palavra, ela tem uma origem num dialeto da Tanzânia que significa pessoa recurvada. Então a pessoa sente muito dor nas articulações e ela se recurva de tanta dor que é provocada pelo vírus, né? E essa é a diferença básica da dengue. E além disso, essa dor pode persistir por muito tempo, por meses, e existe relatos na literatura que até um ano pode ter cronificado essa doença e essas dores permanecerem. Para a gente conseguir entender um pouco mais sobre essa doença, é importante a gente explicar essa questão do mosquito, que é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Só que esse vírus, o mosquito, já chegou aqui na região amazônica, no Brasil, ou não ainda? Não, o vírus ainda não chegou no Brasil, né? De forma direta, né? Não existe a transmissão autóctone, que a gente chama, que é quando a transmissão está ocorrendo no local, pelos mosquitos no local. A transmissão se dá quando um mosquito fêmea, né, do Aedes aegypti ou Aedes albopictus, ele se alimenta de sangue, ele pica uma pessoa, né, que esteja infectado com o vírus, e a partir daí, do período de viremia, ele começa a transmitir esse vírus para as outras pessoas. Da mesma forma como acontece com a dengue. Mas como a gente ainda não tem o vírus circulando aqui, nós estamos monitorando as pessoas que viajam, né, para as áreas onde está tendo a transmissão. Então seriam as áreas hoje mais próximas aqui, Caribe, Venezuela, Guiana Francesa, onde já ocorre a transmissão local. Então as pessoas que fazem viagem a esses locais podem adquirir o vírus lá e ter os sintomas aqui. Foi o que aconteceu em Roraima, né? O paciente viajou, adquiriu a doença lá e teve o sintoma aqui no Brasil. Esse paciente, ele pode ser fonte de infecção para os mosquitos que aqui vivem, né? Então a nossa preocupação é justamente essa, é monitorar os pacientes que têm os sintomas, né, o caso suspeito. Então esses pacientes, ao sentir sintomas, mesmo sendo ele muito parecido com a dengue, devem procurar uma unidade de saúde, né, para que ele seja diagnosticado se é uma chikungunya, se é uma dengue, enfim, mas também para poder orientar as ações de controle que devem ser tomadas imediatamente. E outra importante é o papel da população, né? Como você disse, o mosquito da dengue é o Aedes aegypti, ele está em nossa cidade, né? Ele é muito ligado ao ser humano, ele gosta do sangue humano, então ele está próximo do homem nas suas residências. E devido às nossas condições climáticas também. As condições climáticas favorecem a proliferação, né? A gente tem altas temperaturas, alta umidade, e o acúmulo de água limpa em depósitos, né, de água, que a água fica parada, água limpa, né? Então lixo, caixa d'água, pneus, é importante que seja eliminado pela população, porque à medida que a gente aumenta a infestação do mosquito, a gente aumenta a chance de transmissão do vírus chikungunya e do vírus da dengue também por consequência. Além desses sintomas aqui também, a doença, o vírus pode afetar a região dos olhos. De que forma, doutor? É a dor retroorbitária que a gente chama, né? Ela vai sentir dor, vai ter vermelhidão, né? Muito semelhante ao vírus da dengue, isso vai ocorrer. Além disso, pode afetar também o cérebro e o sangue. Como assim? Na verdade, como são poucos os relatos, né, do vírus, né, da doença, então ainda são relatos que ocorreram nessas localidades onde tem a transmissão, e muitos poucos casos chegam a ter uma gravidade, né? Então ele pode evoluir para uma encefalite, mas isso são casos esporádicos. Os grupos de risco, né, diferente da dengue, que a gente tem a forma clássica e a forma complicada, que pode evoluir para uma hemorragia, o chikungunya não há. Mas existe o grupo de risco, que são crianças menores de 2 anos, né, os idosos e aquelas pessoas que têm outras doenças que nós chamamos de comorbidades. Então pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, elas podem sim ter uma complicação pelo vírus, né? Pessoas que têm problema cardíaco, o vírus vai atuar diretamente e pode aí haver uma complicação da doença de base dele. Agora também pode afetar na sua forma mais grave
o coração e também os vasos sanguíneos, devido ao paciente já estar de uma certa forma debilitado por conta dessas outras patologias, né? Por conta do seu sistema imunológico que é muito baixo. Uma pessoa cardíaca, ela pode ter agravado o seu problema devido à presença do vírus, mas não é o vírus que está causando o problema no coração, mas ele vai agravar aquela doença que ele já tem como natural. Vamos para a nossa outra tela. A gente vai explicar, a gente já até explicou um pouquinho a respeito desse mosquito que é o mesmo transmissor da dengue e agora da febre chikungunya. E para a gente entender um pouco mais essa diferença entre a dengue e o chikungunya, aqui nós temos alguns tópicos. O que difere nesses casos aqui? Aqui nós podemos, basicamente, são os sintomas clássicos, né, os sintomas básicos. Então, as dores na dengue são dores musculares, o chikungunya são nas articulações. A dengue nós temos 4 sorotipos, enquanto que o vírus chikungunya é apenas um sorotipo. Então, as pessoas que adoecerem por chikungunya pegam somente uma vez, não vão pegar mais de uma vez, né? Como eu disse, a contaminação na dengue você pode ter 4 vezes, no chikungunya uma vez. A manifestação hemorrágica ela ocorre na dengue, no chikungunya não. A mortalidade na dengue é aproximadamente de 2% dos casos. Chikungunya a mortalidade é menor, né, de 1%. E na dengue os sintomas desaparecem em algumas semanas. Já a chikungunya, como eu disse, pode permanecer por alguns meses e até chegar a um ano ele com essas dores nas articulações. Uma outra diferença também que é importante a gente citar aqui é em relação ao tempo que a pessoa começa a sentir esses sintomas. Por exemplo, se ela viajou para essas áreas afetadas, que ficam no entorno aqui do Brasil, em abril, ela pode sentir os sintomas após alguns meses ou isso acontece de forma imediata como a dengue? Não, normalmente o período que ela inicia os sintomas é de 4 a 7 dias, né, após ela ter sido infectada, ter sido picada pelo mosquito. O que vai acontecer é que uma pessoa pode ter adquirido esse vírus em abril e permanecer com esses sintomas nas articulações até o mês agora de setembro, outubro, novembro ou até março. Mas inicialmente ele vai ter a febre alta, né, os sintomas clássicos de febre alta, a dor nos olhos, né, ou aparecimento de manchas, na fase aguda e a fase inicial da doença. Doutor, no próximo bloco nós vamos falar sobre a prevenção e o tratamento. Lembrando que você de casa já pode participar. Se tiver alguma dúvida ou questionamento, nós podemos responder ao vivo. É muito fácil você enviar esses questionamentos, essas perguntas através de SMS ou então pelo nosso WhatsApp. O número da produção é 92, código de Manaus, 8111-4512. O seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Até lá.